Olá a todos, eu sou Matheus Gasparini, R2 de Oftalmologia da Unicamp, e hoje vamos dar continuidade ao módulo de ótica dentro do curso de refração. O tema do vídeo de hoje são as aberrações óticas. As aberrações óticas, elas são perdas do desempenho de um sistema óptico, que resultam numa imagem final de pior qualidade. E elas podem ser classificadas de diversas maneiras, né? De modo simplificado, elas são divididas em aberrações óticas de baixa ordem e aberrações óticas de alta ordem. As aberrações óticas de baixa ordem são basicamente as três que a gente já conhece muito bem: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A diferença das aberrações de baixa ordem para as aberrações de alta ordem é que as de baixa ordem elas conseguem ser plenamente corrigidas com uma simples refração. Tá? A refração clínica consegue corrigir as aberrações de baixa ordem. Isso já não é verdadeiro quando a gente está falando das aberrações de alta ordem. As aberrações de alta ordem, por sua vez, elas se subdividem em aberrações naturais, que são causadas pela própria natureza da luz, e aberrações geométricas, também chamadas de aberrações monocromáticas, que elas acontecem por uma obliquidade da incidência dos raios luminosos. As aberrações de alta ordem naturais são a difração e a aberração cromática, ou espectral. Já as aberrações geométricas são várias, né? Existem várias aberrações geométricas. Eu vou focar aqui nas principais, nas que têm maior importância clínica, que são a aberração esférica, a aberração de coma, a aberração astigmática, a aberração trefoil, a distorção e a curvatura de campo. Sendo que a distorção e a curvatura de campo são aberrações consideradas de forma, enquanto as outras são aberrações de nitidez, a imagem fica menos nítida. Tá? Falando da difração, a difração já foi mencionada em outros vídeos aqui do curso, mas vale a pena relembrar que a difração ela é uma aberração de alta ordem natural, ela ocorre devido à natureza ondulatória da luz, onde a gente consegue ver que quando a luz ela passa por um anteparo com o orifício, ela sofre esse fenômeno da difração, ela se espalha ao passar por um pequeno orifício, e quanto menor o diâmetro do orifício, maior a difração. Lembrando que a difração, quando ela é maior, quando ela é muito grande, ela resulta numa imagem de pior qualidade. Tá? Uma imagem de menor resolução, aqueles discos de Airy que ficam maiores, e aí isso diminui a resolução da imagem. Então, muita difração não é bom, porque isso piora a qualidade final da imagem. Tá? Agora, indo para a aberração cromática, também chamada de aberração espectral, embora o nome mais comum, mais falado, seja realmente aberração cromática, ela acontece por outro fenômeno luminoso, que é a dispersão da luz, que a gente também já viu, também vou relembrar aqui rapidamente, que é quando a luz branca, quando incide sobre um sistema óptico, ela se dispersa, ela se divide em feixes luminosos com diferentes comprimentos de onda. E a gente já viu que diferentes comprimentos de onda resultam em cores diferentes. Tá? Então, a gente pode ver nessa imagem que a cor violeta ela tem um menor comprimento de onda, a cor vermelha tem um maior comprimento de onda, e a cor violeta, por ter um menor comprimento de onda, ela refrata mais do que a cor vermelha. Isso é importante. Quanto menor o comprimento de onda, maior a refração, maior o desvio que esse comprimento de onda sofre pela dispersão. Tá? Então, isso é importante para a gente entender essa aberração cromática. Por quê? Quando o raio luminoso ele sofre refração, ele incide sobre uma lente e sofre refração, ele pode sofrer um certo grau de dispersão. E essa dispersão, como a gente já viu, luz com menor comprimento de onda, como a luz azul, refratam mais, então vão ter um foco aqui na frente. Já a luz vermelha, que tem comprimento de onda grande, ela refrata menos, então o foco da luz vermelha é lá atrás. Então a gente pode ver que dependendo da cor da luz, do comprimento de onda, a gente tem focos diferentes. Os raios eles vinham juntos, mas depois eles sofrem dispersão e se separam, gerando focos diferentes. E esse aumento da zona focal reduz a qualidade, porque você não tem aquele foco bem naquela região específica. A gente tem um foco disperso, a gente tem um foco de baixa qualidade. Isso é aberração cromática.
Na prática, a gente pode ver na imagem à esquerda, uma imagem com alta aberração cromática, a gente vê que perde a definição da imagem, a gente consegue ver algumas linhas mais azuis, outras mais vermelhas, mas em si não fica uma imagem agradável. Quando a gente corrige a aberração cromática, fica uma imagem de muito mais nítida, uma imagem de melhor qualidade mesmo. A aberração cromática ela tem relação direta com um número chamado número AB. Tá? O que é esse número AB? Ele caracteriza o poder dispersivo de um material. Existem materiais com poder dispersivo maior, existem materiais com poder dispersivo menor. Há materiais que dispersam mais a luz e que dispersam menos a luz. Isso tem a ver com o número AB do material. A gente consegue fazer esse cálculo e consegue descobrir o número AB. É um cálculo complexo, que cada material tem seu número AB especificado já, a gente não precisa se preocupar com o cálculo do número AB por si só, mas a gente precisa entender que quanto menor o número AB, maior vai ser a aberração cromática. Consequentemente, menor vai ser a qualidade da lente. Quando o número AB for maior, isso vai diminuir a aberração cromática e vai fazer com que a lente tenha maior qualidade. Então, além de ter um número AB alto é uma coisa boa, é algo positivo. Número AB alto é bom, tá? Aqui eu coloquei essa tabela. Aqui à direita a gente consegue ver que existem vários materiais de lente, tá? E à direita a gente consegue ver o número AB de cada material, essa coluna mais à direita. Então, pegando aqui uma lente de policarbonato, tem um número AB de 30, enquanto uma lente de Trivex tem um número AB de 45. Qual será que vai ter uma aberração cromática maior? A que vai ter uma aberração cromática maior vai ser que vai ter um número AB menor, ou seja, o policarbonato. O policarbonato tem mais aberração cromática do que o Trivex. Então, no sentido de aberração cromática, o Trivex tem uma qualidade melhor, tá? No sentido de aberração cromática. Não estou levando em consideração outras especificidades de cada material, mas em se tratando de aberração cromática, o Trivex tem uma qualidade melhor do que o policarbonato, tá bom? Então, esse é o número AB, é importante a gente saber essa relação do efeito dispersivo, do poder dispersivo de cada material, tá bom? Indo agora para as aberrações de alta ordem relacionadas à obliquidade dos raios, tá? Já saímos das aberrações naturais. Agora a gente vai entrar na aberração esférica, uma aberração importantíssima, tá? O que acontece? A ótica geométrica ela ignora algumas particularidades da natureza da luz. Então, a luz ela tem uma natureza ondulatória e a ótica geométrica ela considera o raio luminoso como sendo uma linha reta. Isso é bastante preciso na maioria das situações, mas isso acaba fazendo com que aquele conceito que a gente sabe de que o foco é um ponto único, independentemente de onde o raio de luz incidir numa lente esférica, isso não é bem verdade, tá? Porque, na verdade, o que acontece é que a periferia da lente esférica ela tem um maior poder refrativo do que sua parte central. E, consequentemente, os raios que vão ser refratados, raios periféricos, quando ser refratados por uma lente esférica, eles vão ter seu foco anteriormente ao foco dos raios centrais. Os raios, ou seja, os raios periféricos tendem a refratar mais, a sofrer mais refração do que os raios centrais, do que os raios paraxiais. Com isso, o foco dos raios periféricos fica anterior ao foco dos raios centrais. Isso tem uma zona de foco. Essa zona de foco, cadê aquele foco perfeito, aquele foco num ponto único que torna a imagem de boa qualidade? Isso não existe numa lente esférica assim. No mundo real, você tem essa aberração esférica. Você tem essa zona de foco que faz com que a imagem perca um pouco de qualidade. Essa é a aberração esférica. Então a gente pode ver uma comparação, mais uma vez agora se tratando de aberração esférica. Olhem como quando tem aberração esférica, como fica mais difícil ler essa placa, fica tudo com uma nitidez menor, enquanto quando a gente corrige a aberração esférica, tudo fica muito mais nítido de ser visto. Os detalhes a gente consegue ver com mais qualidade, tá? A imagem fica com uma qualidade melhor, uma nitidez melhor. Lembrando que assim, um valor pequeno, bem pequeno de aberração esférica, ele é bom, ele não é ruim. Por quê? Se não houvesse aberração esférica, se houvesse zero aberração esférica e o ponto focal fosse realmente um ponto exato, existe aquele ponto focal e o resto está fora da zona focal, tá?
a nossa visão seria igual à imagem da direita, porque a gente consegue focar muito bem essa flor aqui na frente, mas a gente não tem zona de foco, a gente não tem profundidade de foco. Então a gente não consegue focar, a gente não conseguiria focar nada que está atrás, a gente conseguiria ter um foco perfeito naquela região única, mas tudo que está na frente, um pouco atrás, isso não seria visto com nitidez. Então, um pouquinho de aberração esférica faz com que haja uma maior profundidade de foco, que a nossa visão fique igual à visão aqui da esquerda, uma visão muito mais agradável, porque a gente tem uma zona focal bem pequena que permite que essa profundidade de foco aconteça, a gente consiga focar objetos a diferentes distâncias ao mesmo tempo. Então aqui a gente vê que a perda da qualidade da imagem ela é praticamente desprezível. A imagem da flor continua de uma boa qualidade, só que a qualidade que a gente ganha na profundidade é muito maior. Então um pouquinho de aberração esférica é bom. O problema é quando essa aberração esférica torna-se muito grande. Isso começa a incomodar o paciente porque ele começa a perder nitidez de foco, ele começa a perder qualidade da imagem. É isso que a gente quer evitar, é isso que a gente quer corrigir. Tá? Como que a gente corrige a aberração esférica na prática? Existem várias maneiras. Uma maneira muito eficaz de corrigir a aberração esférica é através da substituição de uma lente esférica por uma lente asférica. Tá? O que é a lente asférica? A lente asférica, como eu botei aqui na imagem abaixo, comparando uma esfera, na verdade uma semisfera, com uma asfera. A esfera a gente consegue ver que ela tem uma borda, ela tem bordas mais achatadas, ela tem um aplanamento na periferia. Então, a periferia é mais plana do que a região central. Isso compensa, como a gente pode ver na imagem aqui à direita, essa é uma imagem de uma lente esférica com aberração esférica. Você vê que o foco dos raios mais periféricos está anterior ao foco dos raios mais centrais. Então, não fica uma imagem nítida, fica uma imagem pouco focada. Quando a gente coloca uma lente asférica no local, pelo fato da periferia ser mais plana do que o centro, isso compensa a aberração esférica e faz com que haja um foco bem mais nítido e todos os raios consigam convergir para um único foco, para uma região bem mais definida, uma região bem menor de foco e com isso melhorar a qualidade da imagem. Algo interessante também é que o olho humano, por si só, ele consegue minimizar a aberração esférica. A aberração esférica ela é significativa para os seres humanos? Nem tanto quanto poderia ser. Por quê? Por três características principais. Primeiro, a córnea ela é asférica. A periferia da córnea é um pouco mais achatada do que sua região central. Isso já compensa um pouco a aberração esférica. Segunda característica, a pupila ela intercepta os raios periféricos, principalmente quando a gente está num ambiente com luminosidade, que o diâmetro da pupila na visão fotópica, que é a visão com luminosidade, é de 2 a 3 milímetros de diâmetro. Então, os raios mais periféricos eles não conseguem passar naquela abertura pupilar, eles são interceptados. E com isso, como você não tem raios periféricos passando, você diminui a aberração esférica, que a aberração esférica é causada principalmente pelos raios na periferia. Se você não tem raios da periferia passando, você tem menor aberração esférica. E a terceira característica é que, como a gente já viu, o índice de refração do núcleo do cristalino ele é maior do que o do córtex. O córtex é a região mais periférica do cristalino e o núcleo é a região mais central. Ora, quem vai chegar no núcleo do cristalino vão ser os raios mais centrais ou vão ser os raios mais periféricos? Em geral, como o núcleo é uma estrutura mais central, quem vai incidir sobre o núcleo do cristalino vão ser os raios mais centrais, os raios paraxiais. Enquanto quem vai incidir no córtex do cristalino vão ser os raios mais periféricos. Então, se o núcleo do cristalino tem um índice de refração um pouquinho maior do que a periferia, é uma certa forma de compensar, de você refratar mais os raios centrais e conseguir jogar o foco dos raios periféricos e dos raios centrais um pouco mais próximos uns dos outros e reduzir, consequentemente, a aberração esférica. Então, a córnea é asférica, a pupila intercepta os raios periféricos e os índices de refração do núcleo e do núcleo e do córtex do cristalino são um pouquinho diferentes. Isso compensa a aberração esférica no olho humano. Quando que a gente vai ter problemas com a aberração esférica? A gente vê em algumas situações pacientes submetidos à cirurgia refrativa que acabam queixando-se de miopia noturna. Como que eles chegam queixando? Eles falam, doutor, de dia eu estou até enxergando bem, mas de noite fica difícil dirigir, eu perco nitidez, eu não consigo enxergar para longe, fica tudo meio borrado. De noite, principalmente. A gente chama esse fenômeno de miopia noturna. E essa miopia noturna, nesses pacientes no pós-operatório, que pode acontecer, porque a cirurgia refrativa muda a conformação da córnea,
Isso pode acontecer pela aberração esférica e eu vou explicar. Agora, por que acontece isso, né? Quando a gente tem uma visão noturna, a gente tem uma visão chamada escotópica, que a gente tem uma pupila com uma abertura maior, a gente tem uma pupila midríase, para poder entrar mais luz, né? A gente conseguir enxergar à noite. Como a abertura pupilar fica maior, os raios periféricos conseguem passar por essa abertura pupilar aumentada. Quando eles passam, aí o foco dos raios periféricos é um foco mais anterior do que o foco dos raios centrais. Então, há um fenômeno de anteriorização do foco. O foco fica mais anterior à noite nesses pacientes por conta dessa midríase. Os raios periféricos passam e ficam mais anteriores. E lembra que miopia é quando o foco está anterior à retina. Essa é a miopia. Então, quando a gente tem uma anteriorização do foco, a gente tem uma miopização noturna desses pacientes. Então, isso explica a miopia noturna, essa queixa de alguns pacientes no pós-operatório de algumas cirurgias, por exemplo, cirurgia refrativa. Tá? A aberração esférica que explica isso. Existe uma outra aberração importante, que é a aberração chamada aberração de coma. Tá? Por que ela acontece? Ela acontece quando o objeto está fora do eixo óptico. Então, aqui está o eixo óptico da lente. Essa linha aqui é o eixo óptico da lente. E aqui é o objeto que está fora desse eixo óptico. Tá? Os raios desse objeto eles vão incidir na lente e vão ser refratados. Só que perceba que pares de raios mais periféricos eles são refratados e incidem depois do que pares de raios mais centrais. Ó. Esse par de raios mais centrais eles se encontram aqui. O foco desse par de raios é aqui, nessa linha verde. Quanto mais periférico a gente for tornando os raios, mais atrás, né, mais posterior vai ser esse encontro dos raios. Se a gente colocar o anteparo bem no local dos raios centrais, dos raios paraxiais, a gente vai ter essa seguinte imagem projetada. A gente vai ver que a imagem dos raios paraxiais é uma imagem nítida, forma um círculo bem nítido. Conforme a gente vai se afastando, vai tornando os raios mais periféricos, vai tornando círculos um pouco maiores, um pouco mais borrados, progressivamente de pior qualidade. E percebam que essa imagem formada, essa imagem projetada, ela tem uma forma similar à forma de um cometa. Por isso, a aberração se chama aberração de coma ou aberração comática. E ela ocorre num plano bidimensional. Aqui um exemplo de aberração comática, com uma forma similar à forma de um cometa. A aberração astigmática, ela se parece muito com a aberração de coma, porque também é quando o objeto está fora do eixo óptico, então os raios incidem com uma incidência oblíqua sobre a lente, sobre o sistema óptico. Só que ao contrário do coma, que é bidimensional, a aberração astigmática ela acontece num plano tridimensional. Tá? E importante, não confundam a aberração astigmática, que também pode ser chamada de astigmatismo secundário, com astigmatismo primário. O astigmatismo ele é uma aberração de baixa ordem, que está relacionado principalmente a características da própria lente, do próprio sistema óptico. Tá? Uma aberração de baixa ordem consegue ser corrigida clinicamente pela refração. A aberração astigmática ela acontece não é pelo sistema óptico em si, mas é pelo fato do objeto estar fora do eixo óptico e isso causar raios de incidência oblíquos sobre a lente. Então, são coisas diferentes. Astigmatismo primário, que é o astigmatismo que a gente conhece, e aberração astigmática, que é a alta ordem. Tá? Não confundam esses conceitos. E é tridimensional. Existe uma fórmula, uma maneira de a gente reduzir a aberração astigmática quando a gente prescreve uma lente para o paciente. Foram feitos alguns cálculos e chegaram nessa seguinte forma geométrica chamada de elipse de Cherning. Tá? Essa elipse ela vai determinar a curva base da lente, a curvatura das faces anteriores da lente, que vai determinar uma menor aberração astigmática. E essa curva base vai depender do poder da lente. Então, assim, para uma lente com determinado poder, qual é a curva base ideal para ter uma menor aberração astigmática? É isso que a elipse de Cherning quer dizer para a gente. É isso que ela vai responder. Tá? Para reduzir a aberração astigmática. É isso que a gente quer reduzir com essa elipse. Então, por exemplo, aqui, vamos supor uma lente de 2 dioptrias positivas, certo? Ela tem um poder de mais 2 dioptrias. E aí, qual seria a curva base ideal para essa lente? Seria uma curva base
de cerca de 8, tá? Para poder ter uma aberração astigmática menor na elipse de Jerning. Então, essa é a função desse recurso que a gente pode usar para reduzir a aberração astigmática dos pacientes. Outra aberração de alta ordem é a aberração chamada trefoil, tá? Que forma imagens mais triangulares. Alguns dizem que parece o símbolo da Mercedes. Também existem aberrações tetrafoil, pentafoil. Existem vários tipos de aberração. De tal maneira que foi feito foram feitos cálculos e Zernike fez uma descoberta e achou os polinômios de Zernike, tá? Ele formulou esses polinômios que consistem num sistema de equações matemáticas que se baseiam nas superfícies geométricas para descrever aberrações ópticas. Então, as aberrações monocromáticas elas podem ser colocadas todas nesses polinômios de Zernike, nessa pirâmide de Zernike, tá? O que é importante a gente saber desses polinômios? Que normalmente as aberrações de primeira e segunda ordem são aberrações de baixa ordem. Então, a miopia está aí, o astigmatismo está aí, a hipermetropia está aí. Da terceira ordem em diante, são aberrações de alta ordem já. Já é aberração de coma, já é aberração esférica, já é aberração trefoil, já é tetrafoil e tem várias outras, tá? Existem várias outras, só que não tem relevância clínica. As principais foram as que eu mencionei agora para vocês, tá? Então, de vez em quando a gente vê isso num livro, a gente pode ficar um pouco confuso. O que seriam os polinômios de Zernike são isso, é uma representação das aberrações ópticas de alta ordem monocromáticas. Partindo agora para as outras duas aberrações geométricas, são a distorção e a curvatura de campo, vamos para as aberrações de forma, tá? A distorção ela acontece porque um objeto, por mais plano, por mais retilíneo que ele seja, ele sempre vai ter os seus pontos, nunca vão ser perfeitamente simétricos em relação à superfície da lente. Sempre vai ter uma certa assimetria da posição do objeto em relação à lente. E essa assimetria vai fazer com que a imagem fique um pouco distorcida, tá? A distorção ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a distorção em barrilete, também chamada de distorção em contração, na qual o centro da imagem ele fica mais distorcido, ele fica maior em relação à periferia, é uma magnificação do centro da imagem, distorção em barrilete. Ou ela pode ser também uma distorção em crescente, ou uma distorção de expansão, que aqui a gente vê que a periferia sofre uma magnificação, a periferia fica mais distorcida em relação ao centro. Então aqui a imagem sem distorção, a imagem com distorção em barrilete e a imagem com distorção em crescente. Lembrando que é uma distorção de forma, não é mais uma distorção de nitidez. A distorção de forma é a curvatura de campo. Ela acontece porque a incidência de raios paralelos através do sistema óptico, ela vai formar uma imagem, só que a imagem não vai ser plana. A imagem vai ter um certo encurvamento. Vai ser uma imagem um pouquinho encurvada. Então, vai perder, a forma da imagem vai ser diferente da forma do objeto, correto? Porque a imagem vai ser um pouquinho mais curva do que o objeto. Isso levaria a problemas, porque a gente veria tudo meio distorcido. Por que isso não acontece? Porque ela é corrigida pela curvatura retiniana. A nossa retina ela já é curva e consegue corrigir a curvatura de campo, que seria uma aberração. Mas que nos seres humanos ela não acontece com uma relevância clínica importante por conta da curvatura retiniana, tá? Então, resumindo, a gente falou hoje das aberrações ópticas. Existem as de baixa ordem, miopia, hipermetropia, astigmatismo, que eu preferi não falar delas hoje porque elas vão ser temas de aulas específicas aqui do curso de refração. Na verdade, elas vão ser o tema de basicamente todo o curso de refração, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente quer basicamente corrigir essas aberrações de baixa ordem com a refração clínica. E eu foquei nas aberrações de alta ordem. Elas podem ser naturais, que são a difração e a aberração cromática, e podem ser geométricas, que são a aberração esférica, de coma, aberração astigmática, trefoil, distorção e curvatura de campo. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.